Eu estou há 7 anos investindo parte do meu salário todos os meses. Mas será que valeu a pena? Nesse vídeo eu vou responder essa pergunta mostrando a minha jornada de investimentos e também mostrando os meus resultados. Começando pela minha jornada de investimentos, eu comecei a investir em janeiro de 2017. Eu tinha acabado de começar a trabalhar, eu era estagiário de uma empresa e eu recebi meu salário ali em janeiro de 2017 e já comecei a investir o meu dinheiro. Porém, eu comecei a investir ali na poupança e ao longo dos meses, em 2, 3 meses, eu percebi que a poupança ela não era a melhor forma de investimento, porque o dinheiro que eu havia colocado ali, ele até tinha rendido um pouco, mas ele estava abaixo da inflação. A poupança, ela não supera a inflação no longo prazo. Então acaba que eu não ia ganhar poder de compra ali ao longo do tempo. O que eu fiz? Comecei a estudar sobre investimentos através do YouTube. Então eu me inscrevi em alguns canais aí e eu também comecei a ler alguns livros. Entre eles eu li 2 livros que foram essenciais para a minha jornada de investimento, que foi Pai Rico, Pai Pobre, onde eu entendi a diferença entre ativo e passivo e comecei a adquirir cada vez mais ativos financeiros. E eu também li O Homem Mais Rico da Babilônia, que é um livro muito bom, com uma didática muito boa para quem quer aprender a investir também. E eu comecei ali a entender um pouco mais sobre o mundo dos investimentos. Quando eu comecei a entender um pouco mais, eu vi que a poupança realmente não era o que eu esperava e eu comecei a conhecer outros tipos de investimento. Entre eles, outros tipos de investimento ali da renda fixa, tá? Na época estava muito em alta o Tesouro Selic. Então eu abri conta em uma corretora de valores e em março de 2017 eu fiz uma aplicação ali no Tesouro Direto, tá? Eu comecei a investir no Tesouro Direto em março de 2017, mas eu vi que aquilo lá me trazia um rendimento maior do que a poupança, só que ainda não era o que eu esperava. Porém, como eu não tinha confiança de investir em ações, em fundos imobiliários ou ETFs, eu continuei investindo na renda fixa grande parte desse tempo. Após investir no Tesouro Direto, eu comecei a diversificar um pouco os meus investimentos em renda fixa. Então eu comecei ali a investir em CDBs, LCIs, LCAs, que são títulos de renda fixa, mas que possuem ali outros tipos de remuneração, como por exemplo remuneração atrelada ao CDI, remuneração atrelada a IPCA. Isso existe no Tesouro Direto, mas os CDBs eles até fornecem para a gente alguns indicadores melhores, uma rentabilidade maior. Então eu comecei ali a investir em outros títulos de renda fixa e eu fiquei investindo nesses títulos até 2019. Eu só comecei a investir em fundos imobiliários no final de 2019, mais especificamente em setembro de 2019, eu comprei uma cota do XPCM11, que é um fundo imobiliário que tinha apenas um locatário e apenas um imóvel. Hoje eu sei que esse fundo imobiliário ele é relativamente ruim, tá? Ele não é o que eu esperava ser na época. Eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo. Eu estava investindo em fundo imobiliário só porque eu tinha visto algumas pessoas investirem, só porque eu via ali influenciadores falarem do fundo imobiliário e também eu tinha um amigo ali que me influenciava bastante para eu começar a investir. Então eu comprei uma única cota a R$ 58,11 do XPCM11. Ali eu vi que o XPCM11 ele não era o melhor tipo de investimento. Então eu comecei a estudar um pouco mais sobre fundos imobiliários e também a comprar outros fundos imobiliários. Apenas 2 meses depois de comprar o meu primeiro fundo imobiliário, eu já tinha ganho confiança para investir na renda variável e eu comprei a minha primeira ação em novembro de 2019. Na época eu comprei uma ação do Banco Inter porque eu já tinha confiança na renda variável, já sabia mais ou menos o que eu estava fazendo. É lógico que, olhando para trás, olhando para o passado, eu compreendo que eu não tinha tanto conhecimento quanto eu tenho hoje. Porém, eu já estava mais familiarizado ali com a renda variável, já tinha adquirido bastante conhecimento, já estava mais ou menos sabendo o que eu estava fazendo, e aí eu ganhei bastante confiança e comecei a investir em ações.
E mais para frente um pouquinho eu comecei a investir também em ativos internacionais, tá? Então lá em março de 2021, um ano e meio depois, né, eu comecei a investir também nos Estados Unidos via ETFs. E eu tenho essa posição dos Estados Unidos até hoje. Eu inclusive ampliei um pouco a minha posição lá no exterior. Agora eu vou mostrar os meus resultados para você. Eu não consegui pegar ali o resultado do investimento na poupança, porém eu consegui pegar todo o resultado a partir dos investimentos de renda fixa na corretora de valores. E é isso que eu vou mostrar agora para vocês. Hoje eu tenho R$56 mil investidos em renda fixa, porém no passado eu já tive mais de R$80 mil investidos aqui. O que mudou foi que alguns investimentos eles foram vencendo ao longo do caminho e eu parei de aportar na renda fixa e comecei a focar os meus aportes ali na renda variável. Por isso que hoje tem um valor menor do que de fato eu já tive. E com esse investimento aqui na renda fixa, eu tenho uma rentabilidade de 78% se olhado desde o começo, tá? Olha aqui, eu coloquei no período máximo, a gente tem desde 2017 até hoje um rendimento aí de mais de 78%, superando em 28% o CDI. Eu não consegui pegar o desempenho em reais desde o começo, tá? Eu só consigo pegar aqui do último ano. Vocês podem ver que hoje eu tenho mais ou menos 500, 600 reais de rendimentos por mês, tá? Ele vai variando aí. Eu fiz uma estimativa do quanto que eu já tive investido em renda fixa e do quanto que isso me renderia ao longo do tempo. Eu já tive em alguns momentos mais de R$80 mil investidos em renda fixa e eu acredito, é uma estimativa isso, que eu tenha uma rentabilidade ali de R$40 mil na renda fixa ao longo de todo esse tempo, tá? Fazendo aqui uma conta de padeiro. Mostrando agora os meus investimentos de renda variável, eu tenho uma tabela em que eu registro aqui todas as transações financeiras que eu faço de renda variável, desde a primeira transação financeira lá em 2019, tá? E aqui em carteira eu tenho uma visão de todos os meus investimentos em renda variável. O custo de compra dessa carteira foi de R$398 mil. Hoje ela vale 440 mil, ou seja, uma valorização aí de 42 mil reais. Isso que eu estou mostrando aqui é só em valorização dos ativos. Então eu comprei 398 mil reais aqui em ações, fundos imobiliários e ETFs e hoje eu tenho 440 mil reais investidos, porém eu também tenho um acréscimo dos dividendos, tá? Que é o que eu vou mostrar agora para vocês. Em 2019 eu ganhei no total R$ 2,79 de dividendos. Depois, em 2020, eu passei por um patamar de R$ 880 de dividendos. Em 2021, eu já tirei R$ 4.323 de dividendos. Em 2022, eu tirei R$ 11.403 de dividendos. E eu estava quase conseguindo aqui um salário mínimo por mês de dividendos, né? Se olhado todo o histórico. Em 2023, eu consegui mais de um salário mínimo mensal aí de dividendos, tá? Totalizando R$ 18.218. Eu consegui também um rendimento já em 2024 de R$ 1.681. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo em janeiro e é lógico que esse rendimento aqui ele é muito menor se olhado o total, tá bom? Esses foram os meus rendimentos aí, tanto de renda fixa quanto renda variável. Aqui eu já estou mostrando os meus rendimentos no exterior, tá? Porque essa tabela ela inclui aqui investimentos no exterior, inclusive aqui IVV e QQQ, que são ETFs que eu tenho ali fora do país, tá bom? Então esses foram os meus rendimentos. Se você quer ter esses rendimentos também ou até quer ter mais rendimentos do que eu peço que você se inscreva aqui no canal para você ir acompanhando as minhas dicas de investimento. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado e até a próxima.